Se eu tivesse raspado o gelo naquela noite, como o meu marido exigiu, talvez não estivesse aqui hoje para contar essa história. Naquele dia, nada parecia importante o suficiente para mudar minha vida. Era uma tarde fria em Detroit, daquelas em que o céu nunca se ilumina por completo e o frio parece se infiltrar nos ossos. O vento empurrava com força as portas de vidro da pequena mercearia da vizinhança na Avenida Graciad, fazendo-as tremer a cada entrada ou saída de clientes. A neve já havia se transformado em gelo nas calçadas e as pessoas se apressavam, com a cabeça baixa, ansiosas para chegar em casa. Eu estava na fila, com uma cesta de mão apoiada no joelho, meus ombros doíam após um longo dia de trabalho na clínica. Eu atuava como funcionária de cobrança médica. Nada glamouroso, apenas horas lidando com códigos e correções, ligações de seguradoras e uma frustração silenciosa. Aos 57 anos, a vida se acomodara em uma rotina estreita: trabalho, casa, jantar, silêncio. Já não esperava surpresas. Na minha frente, havia uma mulher idosa e muito pequena, curvada como se o peso do inverno a pressionasse diretamente para baixo. Ela usava um fino casaco marrom que claramente já havia enfrentado muitos invernos antes deste e um gorro de lã puxado para baixo, cobrindo alguns fios de cabelo branco. Suas mãos tremiam enquanto ela despejava o conteúdo de uma carteira de vinil rachada sobre o balcão. Moedas soltas se espalharam pela superfície, centavos, níqueis e alguns dimes. Na esteira do caixa, apenas o básico: um pão da marca da loja, uma caixa de leite, 2 latas de sopa e um pequeno pacote de arroz. A caixa olhou para a tela e depois para a mulher. Reconheci aquele olhar, cansado, mas cuidadoso. "Você está faltando 18", disse ela suavemente. A mulher franziu a testa, a confusão tomando conta do seu rosto. Ela reuniu as moedas novamente, contando 1, 2 vezes, os lábios se movendo silenciosamente. "Isso não pode estar certo", murmurou. "Eu contei em casa. Tenho certeza de que tenho suficiente." Alguém atrás de mim suspirou alto. Outro se mexeu impacientemente. Não sei porquê, mas algo apertou meu peito. Talvez fosse a maneira como os dedos da mulher tremiam do frio, ou talvez pela familiaridade daquele olhar de embaraço silencioso. Eu já o havia usado mais vezes do que gostaria de lembrar. Antes que pudesse pensar demais, dei um passo à frente. "Eu pago", disse, colocando uma nota de 20 sobre o balcão. "Basta adicionar à minha conta." A mulher virou-se lentamente, os olhos levantando-se para encontrar os meus. Por um momento, esqueci o barulho da loja, o vento e a fila atrás de nós. Seus olhos eram penetrantes, claros, muito alertas para alguém que parecia tão frágil. Parecia que ela estava olhando através de mim e não para mim. "Você não precisa fazer isso", disse ela suavemente. "Eu sei", respondi. "Mas eu quero." Ela acenou com a cabeça uma vez, então reuniu suas compras em uma bolsa de pano desgastada. Quando pegou a bolsa do balcão, sua mão passou pela minha. Sua pele estava fria. Fria demais. "A bondade não desaparece", disse ela em voz baixa. "Ela retorna." Sorri cordialmente, paguei minhas próprias compras e virei para sair. Enquanto eu já estava a meio caminho da porta, senti os dedos dela se fecharem em torno da minha manga. Não eram fracos, mas firmes. Ela se inclinou para perto o suficiente para que eu pudesse sentir um aroma terroso e cortante, como ervas secas e papel envelhecido. Quando o gelo aparecer do lado de fora da sua casa esta noite, ela sussurrou com a voz baixa e constante: "Não toque." Nem mesmo um pouco. Eu a encarei, confuso. "Deixe exatamente como está", continuou ela. "Promete-me." Soltei uma risada suave, um tanto desconfortável, sem saber o que mais fazer. "Certo", disse, mais por desconforto do que por acreditar. "Eu prometo." Só então ela soltou meu braço. Quando empurrei as portas de vidro e entrei na gélida brisa de Detroit, ela já tinha desaparecido. Ao chegar ao meu carro, o vento parecia mais cortante, quase pessoal. O gelo cobria o para-brisa em manchas irregulares e minha respiração embaçava o vidro enquanto eu permanecia ali por um momento, com as mãos descansando no volante, relembrando as palavras da mulher.
Não toque no gelo. Balancei a cabeça e girei a chave de ignição. As pessoas costumam dizer coisas estranhas, especialmente aquelas que viveram o suficiente para perceber padrões onde outros veem apenas coincidências. Fui-me convencendo de que era apenas isso. Um aviso inofensivo, uma superstição. A viagem para casa levou menos de 10 minutos, mas as ruas já estavam escorregadias. A cidade parecia silenciada sob uma fina e perigosa camada de gelo. Os vencedores de Detroit tinham uma maneira peculiar de fazer tudo parecer mais pesado. Edifícios, pensamentos, casamentos. Nossa casa ficava em uma rua tranquila no lado leste, um modesto sobrado de tijolos com um pequeno quintal e uma cerca de cadeado que já tinha visto dias melhores. A luz da varanda estava acesa, lançando um círculo amarelo pálido sobre os degraus da frente. O gelo brilhava na calçada, liso e vítreo. O carro do Richard já estava na garagem. Carreguei as compras para dentro, meus ombros tensos antes mesmo de abrir a porta. O cheiro de café e óleo de motor pairava no ar, uma mistura familiar que grudava em Richard, não importava quantas vezes ele lavasse suas roupas. Ele estava na cozinha, de pé no balcão, rolando o telefone. Não olhou para cima quando entrei. Você está atrasada, disse ele. Havia gelo por toda parte, respondi, colocando as sacolas no chão. O trânsito estava lento. Ele fez um som em resposta, um ruído que não era concordância nem discordância, apenas um som preenchendo o espaço. Richard Carter havia aperfeiçoado aquele som ao longo dos anos. Agora com 60 anos, ainda era alto e de ombros largos, embora seu cabelo estivesse rareando e grisalhando nas têmporas. Ele trabalhava como supervisor de logística em um armazém de distribuição perto do rio, longas horas e estresse constante. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Desembalei as compras enquanto ele continuava a olhar para a tela. Pão no armário, leite na geladeira. O ritmo simples disso me acalmava. Vou sair esta noite, disse ele de repente. Pausei. Esta noite? Sim. Um trabalho de entrega noturna. Precisam de mim no local cedo da manhã. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos sem vida. Certifique-se de raspar o gelo antes de ir para a cama. Não quero lidar com essa bagunça pela manhã. E ali estava a instrução. Não era uma escolha, nunca uma dúvida. Meu primeiro impulso foi acenar com a cabeça, concordar automaticamente, como tinha feito por décadas. Era assim que nosso casamento funcionava agora. Ele falava, eu me ajustava. Mas as palavras que ouvi na mercearia surgiram de repente, afiadas como facas. Quando o gelo aparecer do lado de fora da sua casa esta noite, não toque nele. Posso esperar até de manhã, eu disse cautelosamente. Está previsto ficar mais frio durante a noite. Raspar agora pode não ajudar muito. A mandíbula de Richard se contraía. Eu disse esta noite, respondeu ele. Vai levar apenas 15 minutos. Você já está em casa. Em casa, de qualquer forma. Senti algo mudar dentro de mim. Uma pequena coisa, silenciosa, mas sólida. Tive um dia longo, disse. E meu joelho tem doído novamente. Ele exalou pelo nariz, irritado. Você sempre tem algo. O silêncio que se seguiu era espesso, desconfortável. Vivíamos imersos em silêncios assim há anos, contornando-os, fingindo que não eram paredes. Richard pegou seu casaco e as chaves. Vou sair até às 8, disse ele. Não esqueça. Passou por mim sem mais uma palavra, seu ombro roçando o meu enquanto se dirigia para as escadas. Fiquei sozinha na cozinha, olhando para a porta dos fundos, onde a fraca reflexão do gelo brilhava lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza se iria fazer o que meu marido me mandava. Ele saiu pouco antes das 8 e a porta se fechou com um som surdo que ecoou pela casa. Observei da janela da sala enquanto seu carro dava ré na entrada, os pneus rangendo sobre a fina camada de gelo. As luzes traseiras desapareceram no fim da rua, engolidas pela escuridão azul acinzentada da noite de inverno.
A casa parecia maior no momento em que ele partiu, muito silenciosa. Cada som parecia se esticar. Tranquei a porta e verifiquei novamente, girando o ferrolho até que ele se encaixasse firmemente no lugar. Disse a mim mesma que estava sendo cautelosa, nada mais. Os invernos em Detroit tinham um jeito de deixar as pessoas nervosas. Lá fora, a temperatura despencou rapidamente. O gelo se espessou nas escadas da varanda e ao longo da calçada, transformando o chão em uma lâmina lisa e perigosa que refletia a luz da varanda como um vidro fosco. Fiquei ali por um longo momento, ainda com o casaco, a pá descansando contra a parede onde Richard a deixara mais cedo. Tudo o que eu precisava fazer era pegá-la. 15 minutos, ele dissera. Pensei na mão da velha segurando minha manga, o peso em sua voz. Nem um pouco. Virei-me e fechei a porta. Dentro de casa, movi-me com uma energia inquieta. Liguei lâmpadas extras, preenchendo os cômodos com uma luz quente que afastava as sombras. Fechei as cortinas uma a uma, hesitando em seguida na janela que dava para o quintal. A linha da cerca mal era visível agora. O beco além dela estava completamente engolido pela escuridão. O vento aumentou, sacudindo as tábuas soltas do galpão. Em algum lugar à distância, um metal bateu, agudo e oco, e então ficou em silêncio novamente. Disse a mim mesma que não era nada. Um portão solto, uma lixeira tombando. A sopa que eu aqueci estava lá, fumegante, mas eu mal consegui sentir o gosto. Meu apetite havia desaparecido, substituído por uma pressão opressiva no peito que parecia não querer ir embora. Olhei para o meu celular. Sem mensagens. O sinal piscou, então caiu para uma única barra. Por volta das 10, as luzes diminuíram por um breve momento, antes de se estabilizarem. Meu coração deu um salto, mesmo assim. Fechei a porta dos fundos, depois a do quarto. Senti-me um pouco bobo fazendo aquilo, mas não consegui evitar. Quando finalmente subi as escadas, troquei de roupa e sentei na beirada da cama, ouvindo. A casa crepitava enquanto se acomodava, a madeira antiga respondendo ao frio. Em meio a esses sons familiares, pensei ter ouvido algo diferente. Um raspão. Congelando, fiquei em silêncio. O som voltou, lento e deliberado. Atravessando o quarto, espreitei pela fresta da cortina. O pátio estava parado, coberto por uma camada de gelo que brilhava suavemente sob a luz da lua. Nada se movia. Soltei um suspiro, meu hálito embaçando o vidro. Estava apenas deixando minha imaginação me levar. Era só isso. O sono veio em fragmentos. Eu adormecia apenas para acordar com um menor barulho. Em algum momento, sonhei com a mulher da loja. Ela estava à beira do meu quintal, sua figura borrada pelo frio, mas seus olhos permaneciam aguçados. O gelo lembra, disse ela calmamente. As pessoas esquecem, mas o gelo nunca esquece. Acordei sobressaltado, o coração disparado e a casa em silêncio ao meu redor. Olhei para o relógio. Passava das 3. Por um longo tempo, fiquei ali, encarando o teto, esperando a manhã chegar. A manhã chegou silenciosamente, como costuma acontecer após uma tempestade, como se a noite tivesse esgotado toda a sua violência, deixando apenas a quietude. Acordei com uma luz cinza pálida pressionando as cortinas do quarto e um silêncio incomum. Sem vento, sem tráfego distante, apenas o som lento e constante da minha própria respiração. Por um momento, esqueci do gelo, do aviso, da inquietação que me acompanhou durante a noite. Então, sentei-me. A casa parecia calma demais, como um fôlego preso. Coloquei um suéter grosso e envolvi meu roupão antes de descer as escadas. O chão estava frio sob meus pés, um frio que parecia penetrar, lembrando que era inverno, quer eu quisesse ou não. Fiz café por hábito, a máquina gorgolejando suavemente na cozinha silenciosa. Enquanto o café era preparado, caminhei até a janela da frente. Parei. O pátio estava coberto por uma camada perfeita de gelo, lisa e ininterrupta, se estendendo dos degraus da varanda até a cerca. Capturava a fraca luz da manhã e a refletia, prateada e vítrea, quase bela em sua imobilidade.
Quase, porque cortando aquela superfície perfeita havia uma trilha de pegadas grandes. Elas começavam no portão lateral, marcadas fundo e largas no gelo, cada passo pesado e deliberado. Seguiam em direção à casa, parando bem antes da varanda. Então, mudaram de direção. Meu estômago afundou. O príncipe circundou a casa lentamente, metodicamente, contornando o contorno das paredes. As pegadas pararam sob a janela da sala, depois sob a da cozinha. Elaine se movia lentamente ao longo da lateral da casa, caminhando em direção aos fundos, onde as janelas do quarto se deparavam com o jardim. Colocou a mão contra o vidro, seus dedos tremendo como folhas ao vento. As pegadas interromperam-se bem abaixo da janela do seu quarto. Ela podia quase vê-lo, alguém parado ali na escuridão, olhando para cima, observando. O barulho do café sendo preparado ecoou atrás dela, alto no silêncio, fazendo-a saltar e esbarrar o ombro no armário. Seu coração disparou, batendo com tanta força que parecia querer sair pela garganta. Ela se inclinou mais perto da janela, forçando-se a observar com mais atenção. A camada de gelo estava intacta em toda parte, exceto onde aquelas botas tinham passado. As marcas eram profundas, inconfundíveis, definitivamente não pertenciam a Richard. Ela conhecia bem o jeito de andar dele, seus sapatos. Aqueles eram maiores e mais pesados. Alguém tinha estado ali, na calada da noite, enquanto ela dormia. E então a compreensão a atingiu como um golpe. Se tivesse raspado o gelo como Richard lhe dissera, não haveria nada para ver agora. Nenhuma trilha, nenhuma prova, apenas concreto nu e um sentimento nauseante que ela nunca conseguiria explicar. Afastou-se, as pernas trêmulas, agarrando a borda da bancada para não desabar no chão. A mente dela fervilhava, tentando preencher as lacunas e entender o que estava vendo. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada, nada roubado, apenas aquelas pegadas, cuidadosas. Caminhou de janela em janela, seu movimento lento, temendo que, se apressasse, algo terrível se revelaria. A porta dos fundos estava trancada. As janelas estavam presas. Tudo parecia exatamente como ela havia deixado, exceto pelo gelo. Exceto pelo que ele havia lembrado. Uma fria realização a envolveu, pesada e inegável. Alguém sabia que ela estava sozinha. Alguém havia dedicado tempo para vir até ali, para andar em volta de sua casa na escuridão, para estudá-la, para estudá-la. Com as mãos trêmulas, alcançou o telefone e teve a súbita clareza de que aquilo não era algo que poderia enfrentar sozinha. Seus dedos tremiam tanto que precisou discar o número 2 vezes. Ficou na cozinha, as costas pressionadas contra a bancada, os olhos fixos na janela, temendo que, se desviasse o olhar sequer por um segundo, algo mudasse, que as pegadas desaparecessem ou, pior, que alguém estivesse ali novamente. Quando a ligação finalmente se conectou, forçou-se a falar de forma clara. Meu nome é Elaine Carter, disse. Eu moro na Stall Street. Alguém esteve no meu quintal na noite passada. A atendente fez as perguntas habituais. Alguém ficou ferido? Houve uma invasão? Você está sozinha? Ela respondeu a cada uma cuidadosamente, sua voz mais firme do que se sentia. Não, respondeu. Nada foi levado, mas há pegadas no gelo. Elas vão ao redor de toda a minha casa. Houve uma breve pausa do outro lado. Está bem, senhora. Um policial será enviado. Por favor, permaneça dentro de casa e não altere a área. Ela desligou e bloqueou a tela do telefone, seu reflexo encarando, pálido e arregalado. Envolveu os braços ao redor de si mesma e esperou. Demorou 20 minutos para o carro da patrulha chegar. Observou por trás da cortina enquanto ele se aproximava, os pneus rangendo cuidadosamente sobre a rua gelada. Uma figura alta emergiu da escuridão, sua respiração visível no ar frio da noite. Ele se movia com a confiança tranquila de alguém que havia testemunhado muito para se alarmar com pequenos detalhes. Com um golpe firme, ele bateu à porta. Polícia, anunciou ele. Eu abri a porta apenas o suficiente para vê-lo claramente antes de destrancar. Ele fez uma breve inclinação de cabeça.
Sou o oficial Marcus Holloway, disse ele. Você é Elaine Carter? Sim, respondi, permitindo que ele entrasse, enquanto ele retirava a neve de suas botas. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, absorvendo cada detalhe sem hesitar. Por que não me mostra o que você viu? Ele sugeriu. Caminhamos juntos até a varanda. O frio cortante atingiu meus pulmões com força, mas mal notei. O oficial Holloway se agachou perto das primeiras pegadas, estudando-as com atenção. Essas não são aleatórias, afirmou ele após um momento de análise. Boa profundidade, solado pesado, botas de trabalho ou de segurança. Ele seguiu a trilha lentamente, contornando a casa como o estranho fizera. Seu semblante tornava-se mais sério a cada passo. Essa pessoa não estava bêbada, continuou, não estava apressada. Sabia exatamente para onde ia. Um nó se formou em minha garganta. Você consegue dizer quão alto ele era? Holloway mediu a distância entre os passos com o olhar. Pelo menos 1,80 metros, talvez mais. Passos longos. Eu me abracei, tentando me proteger do frio e da ansiedade. Meu marido saiu por volta das 8 da noite, informei, e ele me olhou com atenção. Seu marido não usa botas como essas. Não, respondi rapidamente. E o passo dele é mais curto. Holloway acenou, já anotando em um pequeno caderno. Alguém mais sabia que você estaria sozinha? Hesitei. Ele trabalha com logística. As pessoas conhecem a rotina dele. Alguém com quem você teve problemas? Ele perguntou, a seriedade em sua voz se intensificando. Alguém que a deixou desconfortável? Eu balancei a cabeça, mesmo assim a incerteza começava a me invadir. Ele se levantou e começou a examinar as casas vizinhas. Algumas câmaras de segurança por perto? Sim, confirmei. Do outro lado da rua. A senhora Nolan instalou uma no ano passado. Bom, respondeu ele. Isso pode nos dizer muito. Enquanto voltávamos para dentro, ele parou na porta. Senhora Carter, disse ele em um tom baixo. Quem fez isso não estava aqui por acaso. Meu coração afundou. Isso parece alguém verificando rotinas, vendo quem está em casa e quando. Nesse momento, percebi que o gelo não apenas preservara as pegadas, havia impedido que algo pior acontecesse. A câmara da senhora Nolan estava voltada para a rua, não para o meu quintal, mas era o suficiente. Nos aglomeramos na sala de estar dela, os três perto da tela enquanto as imagens eram rebobinadas. O vídeo era granuloso, banhado pelo brilho pálido de um poste de luz, a neve flutuando de lado como estática. O oficial Holloway se inclinou para frente, braços cruzados, completamente imóvel. Ali, disse ele. Uma figura entrou no quadro pela esquerda. Meu coração parou. O homem era alto, com ombros largos. Seu rosto estava oculto sob um capuz puxado para baixo. Ele caminhava com determinação, sem pressa, sem cautela. Parou em meu portão e olhou diretamente para minha casa. Mesmo através da má qualidade da imagem, eu sentia. Ele não estava adivinhando. Levantou a tranca com facilidade e entrou no meu quintal. O carimbo de data e hora mostrava logo após as 11h30. A senhora Nolan colocou a mão na boca. Oh meu Deus! O homem desapareceu da nossa vista, seguindo em direção à minha casa. O tempo parecia se arrastar enquanto eu aguardava seu retorno. Alguns minutos depois, ele reapareceu, caminhando de volta pelo mesmo caminho. Antes de ir embora, parou novamente. Virou-se e, de pé, encarou a câmara, inclinando a cabeça levemente, como se estivesse ouvindo algo que apenas ele conseguia captar. Então, um sorriso sutil surgiu em seu rosto, não era largo nem dramático, mas era evidente que ele sabia que eu estava apavorada. O oficial Holloway pausou o vídeo, seu olhar fixo na tela. Preciso te perguntar algo com muito cuidado, ele disse. Esse homem te parece familiar de alguma forma? Estudei a imagem congelada.
A capuz escondia a maior parte do seu rosto, mas algo em sua postura me fazia sentir um puxão na memória. Não tenho certeza, admiti, hesitante. Talvez, pode ser alguém que já vi antes. Holloway acenou lentamente com a cabeça. Isso faz sentido, explicou ele. As botas combinavam com um tipo que era comumente usado em armazéns industriais, resistente e projetado para evitar escorregões, padrão em certas instalações. Onde seu marido trabalha mesmo? Perguntou. Em um centro de distribuição perto do rio, respondi automaticamente. Ele já mencionou problemas com colegas de trabalho? Conflitos, demissões, acidentes? Holloway continuou. Hesitei por um momento. Havia alguém, comecei lentamente, um homem chamado Caleb. Ele foi demitido no ano passado. Richard disse que ele era instável, culpava os outros por seus erros. Os olhos de Holloway se afiaram. Seu marido manteve contato com ele? Meu estômago se contraiu. Eu não sei, respondi, Richard não me conta muito mais. Foi então que o segundo telefonema chegou. Holloway se afastou para atender. Eu observei sua expressão mudar enquanto ele escutava. Sua mandíbula se tensionou e os ombros se endureceram. Quando desligou, olhou para mim de uma forma diferente. Senhora Carter, disse ele, conseguimos imagens adicionais de uma câmara de trânsito perto do local de trabalho do seu marido. Meu coração pulsava em meus ouvidos. Mostra seu marido se encontrando com um homem que se encaixa nessa descrição há 2 noites, continuou. Eles conversaram por vários minutos. Não há câmaras dentro do lote, mas o tempo coincide. A sala parecia inclinar-se. Não, murmurei. Isso não faz sentido. Holloway prosseguiu sem me interromper. Seu marido pediu que você raspasse o gelo e insistiu repetidamente nisso. Sim, respondi, minha voz soava distante. E se você tivesse feito isso, ele continuou, não haveria pegadas esta manhã, nenhuma evidência de que alguém esteve aqui. A realização me atingiu com uma clareza aterrorizante. Ele queria que eu ficasse lá fora, sozinha, à noite, em cima do gelo. Uma queda seria fácil, crível, trágica. Senti um nó no estômago. Estamos verificando as apólices de seguro do seu marido agora, Holloway disse em voz baixa. Especificamente, quaisquer mudanças recentes. Eu me deixei cair na beirada do sofá da Sra. Nolan, as pernas mal me sustentando. Sra. Carter, acrescentou, isso não foi uma ameaça aleatória. Isso foi planejado. Minha mente começou a correr para trás, lembrando anos de silêncio, de distância, de olhares frios e palavras cortadas. Por quanto tempo eu tinha sido um problema a ser resolvido em vez de uma esposa a ser amada? A voz da velha ecoava em minha memória, calma e certa. Deixe exatamente como está. O gelo não havia apenas preservado pegadas, ele tinha estilhaçado uma mentira que eu carregava dentro de mim há décadas. A cada dia que passava, não conseguia parar de pensar nela. Enquanto o oficial Holloway prosseguia com sua investigação e sugeria que eu ficasse com um vizinho por algumas noites, meus pensamentos continuavam voltando à mulher do supermercado. Seus olhos, sua voz, a certeza que havia em seu aviso, tudo isso deixava de ser estranho ou místico. Tornou-se preciso, necessário. 2 dias depois de dar meu depoimento formal, comecei a perguntar por aí. Não demorou muito até que uma funcionária mais velha do mesmo supermercado reconhecesse minha descrição imediatamente. Ah, você está falando da Ruth? Ela disse em voz baixa. Ela vem aqui às vezes, mas não com tanta frequência mais. Ruth, repeti para mim mesmo. Ela costumava viver perto dos antigos trilhos de trem, continuou a funcionária. Perdeu o marido há anos. Ele escorregou no gelo na frente da casa uma noite, morreu antes da ambulância chegar. Senti meu coração apertar. Disseram que foi um acidente, a funcionária acrescentou. Mas ela nunca acreditou nisso. Dizia que alguém queria que ele fosse embora. Que os sinais estavam lá, se você soubesse como olhar. Saí da loja com as mãos tremendo. Através de uma assistente social conectada ao complexo de moradia assistida nas proximidades, consegui agendar uma visita.
Avisaram-me que Ruth não falava muito mais, que era uma mulher reclusa e que não gostava de perguntas. Quando cheguei, ela estava sentada ao lado de uma janela, envolta em um chão desbotado, observando a neve cair em um pequeno pátio abaixo. Assim que me viu, seus olhos se afiaram instantaneamente. Você ouviu, ela disse. Eu nem havia falado ainda. Sim, sussurrei. Eu ouvi. Ela acenou uma vez, como se essa fosse toda a confirmação que precisava. Eles nunca ouvem, disse calmamente. É assim que acontece. Sentei-me à sua frente, meu coração disparado. Como você soube? Perguntei. Sobre o gelo? Sobre aquela noite? Ruth entrelaçou as mãos no colo. Porque o controle sempre tem a mesma aparência, respondeu. Homens que desejam acidentes não forçam, eles arranjam. Ela me contou sobre seu marido, sobre a pressão, as pequenas exigências, a insistência que parecia inofensiva na época. Vá lá fora. Resolva isso agora. Não vai demorar sobre o gelo que ele nunca deveria ter tocado. Eu vejo padrões, disse simplesmente. Ouço nas conversas das pessoas, no que pedem, no que insistem. Senti as lágrimas escorrem pelo meu rosto antes de perceber que estava chorando. Você salvou minha vida, eu disse. Ruth olhou de volta para a janela. Não, disse suavemente. Você fez isso. Você escolheu não obedecer. Sentamos em silêncio por um longo momento, observando a neve descer suavemente. Antes de eu sair, ela estendeu a mão e segurou a minha. Seu aperto ainda era forte. Lembre-se disso, disse. O amor não te coloca em perigo. E a bondade, acrescentou, encontrando meus olhos novamente, tem uma maneira de retornar. Quando saí para o ar frio de Detroit, senti algo que não experimentava há anos, clareza e a força que vem de finalmente enxergar a verdade. 3 dias depois, Richard foi preso. As investigações se aprofundaram, as evidências começaram a se acumular rapidamente, como peças de um quebra-cabeça que, finalmente, se revelavam. Registros de telefonemas, mensagens apagadas recuperadas do laptop dele e, para minha surpresa, um aumento recente em uma apólice de seguro de vida que eu nem sabia que existia. Conversas que deixavam claro que ele havia planejado tudo, calculado cada passo, sem se importar com as consequências. Quando o policial Holloway me contou tudo isso, uma sensação inesperada tomou conta de mim. Não foi tristeza, nem choque, mas um alívio profundo, como se finalmente estivesse colocando para fora um peso que carregava há anos, sem perceber como ele me esmagava. Não derramei lágrimas quando o levaram embora. Fiquei observando da janela da sala enquanto o carro da patrulha se afastava pela rua, a mesma rua onde ele um dia prometeu-me proteger e construir uma vida ao meu lado. Aquela promessa já havia expirado muito antes que as algemas se fechassem. Nas semanas que se seguiram, passei a ficar com uma vizinha e depois com minha irmã nos arredores da cidade. Não conseguia mais dormir naquela casa. No começo, cada rangido soava alto demais, cada sombra parecia estar ciente de mim. Eventualmente, tomei uma decisão que deveria ter tomado há muito tempo: vendi a casa. O corretor disse que ela tinha uma boa estrutura, boa iluminação, um bom potencial. Sorri com isso. Estruturas podem ser fortes e ainda assim carregar dor. A luz pode ser bloqueada por anos antes de encontrar seu caminho. Mudei-me para um pequeno apartamento mais perto do centro de Detroit. Nada de luxuoso, apenas um lugar tranquilo e seguro. Para mim. Pela primeira vez em décadas, ninguém me dizia o que fazer, ninguém exigia explicações, ninguém organizava minha vida como se fosse uma série de obstáculos. Esperavam que eu sobrevivesse em paz. Às vezes, nas manhãs frias, ainda me pego pensando sobre o gelo. Como algo tão comum, tão facilmente ignorado, se tornou a diferença entre a vida e a morte. O quão perto eu cheguei de simplesmente sair de casa porque alguém me disse para fazê-lo. Porque a obediência um dia parecia mais fácil do que a resistência. E penso em Ruth, em como a bondade viajou em um círculo de mim para ela e dela de volta para mim, não como dinheiro ou gratidão, mas como um aviso dado no momento exato. As pessoas costumam chamar isso de destino, sorte ou coincidência. Eu não.
Eu chamo de escuta. Escutar a inquietação que você aprendeu a ignorar. Escutar a voz que lhe diz que algo está errado, mesmo quando você não consegue explicar porquê. Escutar quando alguém fala de um lugar de verdade conquistada com esforço. O gelo se lembrou do que eu estava prestes a esquecer. E, por causa disso, ainda estou aqui. As lições de vida dessa história são claras. Primeiro, a rotina pode esconder perigos quando você para de questioná-la. Segundo, a intuição é frequentemente a voz que fala em sussurros. Terceiro, controle disfarçado de preocupação ainda é controle. Quarto, pequenos atos de bondade podem retornar como avisos que salvam vidas. Quinto, ouvir no momento certo pode mudar tudo. Se esta história fez você parar para pensar, pergunte-se uma coisa: você teria escutado? Que lição você tirou dessa história? E de qual cidade você está assistindo? Curta, compartilhe e deixe um comentário abaixo. Sua voz pode ajudar outra pessoa a escutar.